da Paraíba e advogado de trabalhadores acampados e pequenos produtores da agricultura familiar. É só uma complementação. Alô, testando. Boa tarde a todos e todas. Meu querido, além de deputado amigo, Frei Anastácio, presidente, neste momento desta comissão, né, companheiro de luta em conflitos agrários, como ele acaba de mencionar aqui, conflitos agrários esses que produzem, portanto, grandes defensores dos direitos humanos e que têm sido, infelizmente, assassinados, como foi o caso recente dos companheiros Orlando e Rodrigo, na Paraíba, assassinados em dezembro último no acampamento Dom José Maria Pires, no município de Alhandra, no nosso litoral, por defenderem a reforma agrária, por organizarem trabalhadores que ocupam áreas improdutivas. Então, eu não poderia deixar de começar essa minha fala breve nesta comissão sem mencionar os queridos também amigos e companheiros assassinados, Orlando e Rodrigo, por defenderem a reforma agrária. Sei que eram também grandes amigos do querido deputado Frei Anastácio, né? Com isso, eu cumprimento a mesa, cumprimento os deputados presentes, deputado Túlio, demais deputados presentes. Não poderia deixar de cumprimentar também o companheiro Elianildo, meu conterrâneo de Campina Grande, terra do maior São João do mundo, e do Encontro para a Nova Consciência, né? Grande lutador também pelos direitos humanos. E minha fala de hoje, infelizmente, é triste. Hoje é um dia triste para os direitos humanos no nosso país, porque o presidente Jair Bolsonaro, como já mencionado pelo deputado Helder Salomão, como mencionado pela companheira que me antecedeu aqui na fala, extinguiu, né, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Com um decreto absolutamente teratológico, foi determinado que os 11 peritos permanecerão com seus mandatos, porém sem remuneração, o que inviabiliza totalmente a atividade dos peritos. Fica desde já, portanto, registrado que, infelizmente, para nós que militamos nos direitos humanos, para nós que, durante a campanha eleitoral do ano passado, alertávamos da possibilidade de termos, infelizmente, um presidente da República que desrespeitasse os direitos humanos, me parece que isso, me parece não, é certeza, hoje isso está acontecendo no nosso país. Um presidente que, infelizmente, louvou torturadores, um presidente que, infelizmente, disse que deveria ter havido o assassinato de mais de 30 mil pessoas durante o período da ditadura militar, cumpre o que prometeu, extingue o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Faz com que os 11 peritos que estavam lá lotados, com mandatos escolhidos justamente em razão da sua luta em prol dos direitos humanos, percam o direito à remuneração. E me parece, com todo o respeito à presença do representante do governo, me parece que essa é uma ação que vai ao encontro daquilo que nós já esperávamos, né? Ter, infelizmente, um presidente da República que nada faz em prol da defesa dos direitos humanos. Então, fica desde já aqui esse repúdio, né? Preciso lembrar que a tortura, ela, ao lado da proibição ao trabalho análogo à escravidão, é considerado um único direito absoluto, né? Está previsto na Constituição da República, está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, ninguém, sob hipótese alguma, pode ser torturado. Ninguém, sob hipótese alguma, pode ser submetido ao trabalho em condições análogas à escravidão. A vida, por exemplo, é um direito relativo, né? Em casos de guerra, né, há a possibilidade de se retirar a vida do inimigo. Já a proibição à tortura, não. Então, infelizmente, o presidente Bolsonaro, na medida em que edita um decreto que extingue os cargos dos 11 peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, ele está violando um direito absoluto garantido pela Constituição da República, garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, garantido pela Convenção da ONU contra a Tortura, garantido pelo Protocolo Facultativo à Convenção da ONU contra a Tortura, garantido pela Convenção Interamericana contra a Tortura, instrumentos normativos internacionais, estes todos ratificados
pelo Brasil, com status, portanto, supralegal, né? Ou seja, esses instrumentos normativos ratificados pelo nosso país, eles estão, né, por determinação do Supremo Tribunal Federal, acima da lei. E, infelizmente, repito, na medida em que há a extinção dos cargos dos peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, há, sem dúvida nenhuma, uma violação a um direito considerado absoluto. Fica novamente o repúdio, fica o apelo a esta casa, fica o apelo a esta comissão, para que nós busquemos, em conjunto com redes de proteção a direitos humanos, redes de proteção a militantes de direitos humanos, ações em conjunto que possam tentar debelar este duro golpe que estamos sofrendo hoje aqui no nosso país. O Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, ele é composto, além do mecanismo, pelo Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que até hoje não teve seus membros nomeados pelo presidente da República. Ou seja, outra violação que já vinha se protraindo no tempo, a não nomeação dos membros do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o que vilipendiava também essa luta contra a tortura, claro, né? Então, hoje, me parece que veio a cereja do bolo, né? E nós, dos mecanismos estaduais, também estamos nos articulando, né? Hoje, no país, nós temos 4 apenas mecanismos estaduais: o mecanismo da Paraíba, do qual, ora, sou coordenador, o mecanismo de Pernambuco, os deputados aqui presentes, já instalado, me parece, há 5 ou 6 anos, eu acho que foi o primeiro do país. Temos também o mecanismo de Rondônia, no norte do país, e temos o mecanismo do Rio de Janeiro. O Maranhão já também finalizou o processo de seleção dos seus peritos e estamos aguardando, portanto, a nomeação por parte do governador Flávio Dino. E, repito, todos esses instrumentos normativos internacionais dos quais eu falei aqui, que estão ratificados pelo país, exigem que, em cada unidade da federação, tenhamos esses mecanismos que servem justamente para fazer inspeções no sistema prisional, fazer inspeções no sistema socioeducativo, fazer inspeções em hospitais psiquiátricos, unidades terapêuticas, instituições de longa permanência. Nós visitamos todas essas instituições, conversamos com os internos, conversamos com os reeducandos, né, fazemos relatórios, encaminhamos esses relatórios, no caso nosso, da Paraíba, a Procuradoria-Geral de Justiça, o mecanismo aqui nacional encaminha a Procuradoria-Geral da República e encaminhamos também a Defensoria Pública, enfim, a toda a rede de órgãos que atuam nesse sentido em busca de conseguirmos algum tipo de resolução para os problemas que encontramos. Então, na medida em que, repito, o governo Bolsonaro golpeia fortemente o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura com essa vil extinção dos cargos de peritos do mecanismo, ele vai totalmente de encontro a normas internacionais, ele vai totalmente de encontro a uma série de normativas que estabelecem, repito, que a tortura, ao lado da proibição ao trabalho análogo à escravidão, é considerado o único direito absoluto. Ninguém, sob hipótese alguma, pode ser torturado. Então, eu não poderia deixar de trazer esta fala hoje aqui, essa comissão. Eu tinha até preparado uma fala mais voltada à questão dos conflitos agrários, como o querido deputado Frei Anastácio mencionou no início, uma área em que eu também atuo já há 10 anos como advogado popular na Paraíba, mas, diante dos fatos com os quais nos deparamos hoje, eu resolvi mudar um pouco o discurso nessa linha. Então, é preciso que nós nos unamos contra essa extinção do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. É preciso que nós lutemos em prol do respeito aos defensores de direitos humanos. É preciso que nós nos unamos cada vez mais para que ações vis como as que resultaram, por exemplo, na morte dos trabalhadores rurais da Paraíba, Orlando e Rodrigo, em dezembro último, não se repitam. E, por isso, nós precisamos lutar. Muito obrigado.